Olá, meus queridos. Meu nome é Arlinda Bezerra dos Santos e eu carrego nas costas 72 anos de vida, a maioria deles, sabe, dedicados a ensinar a criançada a ler e a escrever lá em Campina Grande. Fui professora primária por quase 40 anos, até que a aposentadoria chegou e, logo depois, a partida do meu Edgar. Ele se foi num dia de chuva, em 1997, levando com ele os planos que a gente fez para nossa velhice. Deixou só o vazio de uma casa grande demais para uma pessoa só. Os filhos já tinham seguido seus rumos, né, Cristina? Trabalhando em João Pessoa como enfermeira, Lúcia, morando no Recife com o marido contador. E a Maria, minha caçula, estudando veterinária em Campina mesmo. Foi depois do terceiro Natal sozinha, quando o silêncio pesava mais que o calor de dezembro, que eu tomei a decisão que ia mudar tudo. Eu ia voltar para o sítio Malhadas, herança dos meus pais. O lugar ficou anos abandonado. Enquanto a gente construía nossa vida na cidade, lembro do dia em que arrumei as malas, separei o que era essencial. Dei o resto para as vizinhas que sempre cuidaram de mim depois que o Edgar partiu. Guardei só as fotos em preto e branco, os documentos importantes e os cadernos de receita da minha mãe. Minhas filhas não entenderam. De início, achavam que era loucura. Uma senhora voltar para a roça depois de décadas na cidade, mas eu sabia, bem lá no fundo, que eu precisava reencontrar minhas raízes para continuar vivendo. A viagem até o sítio Malhadas foi como voltar no tempo, horas dentro de um ônibus velho, que chacoalhava em cada buraco da estrada. Desci na rodoviária e peguei uma carona na caminhonete do seu Joaquim, um antigo conhecido que ainda lembrava do meu pai, quando eu avistei de longe aquela casa de taipa, com um telhado de barro. Nossa! Senti o coração apertar. Parecia menor do que na minha memória, mas ainda estava de pé, firm, como se tivesse me esperado todos aqueles anos. O mato tinha crescido por toda parte, engolindo o que antes era um quintal limpinho, onde eu brincava quando era menina, as cercas caídas, o curral destruído pelo tempo, a antiga cisterna quase não se via no meio do matagal. Seu Joaquim me deixou na porteira quebrada, olhou em volta com um ar preocupado e perguntou se eu queria mesmo ficar ali. Eu respondi que sim. Sem nem hesitar, mesmo com o coração batendo acelerado, olhei para as minhas duas malas, para minhas mãos enrugadas segurando firme as alças e respirei fundo, aquele cheiro de terra seca, de mato verde e de fumaça distante. Caramba, me senti mais viva do que nos últimos 3 anos. Como se cada pedacinho daquela paisagem me reconhecesse e dissesse baixinho: "Bem-vinda de volta, Arlinda." Entrei caminhando devagar, sentindo sob os pés os mesmos caminhos que eu percorri na infância, agora cobertos por folhas secas e esquecimento. Foram dias difíceis no começo, limpando cada canto daquela casa abandonada. Eu achei ninho de passarinho no forro, lagartixa nas paredes e até uma cobrinha enrolada num canto da despensa. Com a ajuda do seu Antônio, vizinho da propriedade do lado, a gente consertou o telhado, que deixava passar água quando chovia, e limpamos o poço, que por sorte ainda tinha água limpa lá no fundo. Eu trouxe meus poucos móveis da cidade, uma cama, uma mesa, umas cadeiras e o baú antigo da minha mãe. Aos poucos, o sítio Malhadas foi voltando a parecer um lar. Plantei manjericão e hortelã perto da cozinha, que nem minha mãe fazia. Recuperei a hortinha nos fundos, com coentro, cebolinha e pimenta. De tarde, eu sentava na cadeira de balanço que o seu Antônio me deu de presente e ficava ali, observando o pôr do sol pintando o céu de laranja por trás das árvores secas. À noite, o silêncio era diferente do silêncio da cidade. Aqui ele era preenchido por grilos, sapos, o vento nas folhas e, de vez em quando, o uivo distante de algum cachorro perdido
Aprende a dormir de novo como esses sons. Como na infância. Alguns dias eu chorava de saudade do Edgar, imaginando como seria se ele estivesse ali comigo, sentado do meu lado, vendo as estrelas que, na cidade, a gente nunca conseguia enxergar direito. Outros dias, eu senti uma paz estranha, como se finalmente tivesse chegado onde eu deveria estar. Os meses foram passando e eu fui conhecendo, ou reconhecendo, os poucos vizinhos ao redor. Dona Sebastiana, que morava a uns 2 quilômetros, trazia ovo fresco toda semana e ficava para um cafezinho, contando as novidades da região. Seu José, que cuidava das terras do falecido coronel Jeremias, sempre parava para conversar quando passava pela estrada principal. Criei 2 galinhas e um cachorro vira-lata que apareceu magro no meu portão. Chamei ele de Valente. E logo ele virou minha melhor companhia. As visitas das minhas filhas eram raras, por causa da distância. Mas quando vinham, traziam coisas da cidade e um monte de preocupação com a minha solidão. Mãe, a senhora não tem medo de ficar aqui sozinha? E se a senhora passar mal, perguntava a Cristina. Eu sorria e explicava que ali eu era mais feliz, que o medo que eu sentia na cidade, de assalto, da violência nas notícias, da vida sem propósito, era muito maior que qualquer receio da roça. A verdade é que eu redescobri um ritmo que tinha esquecido: acordar com o cantar do galo, trabalhar na terra nas horas mais frescas, descansar quando o sol aperta, conversar sem pressa, observar a mudança do tempo nas nuvens e no vento. Aprende a valorizar cada visita, cada carta, cada lembrancinha. Na noite mais escura, quando a lua se escondia, eu acendia o lampião e folheava os álbuns de família antigos, reconectando com as minhas raízes, sentindo que ali, naquela simplicidade, eu estava completa de novo. O que eu não sabia é que aquele retorno era só o começo de uma história muito maior, uma história que o destino estava preparando para mim e que a minha solidão estava prestes a ser preenchida da forma mais inesperada possível. Já fazia quase 1 ano que eu vivia no sítio Malhadas, quando comecei a notar uma coisa diferente. O mês de outubro chegou com um calor sufocante, sabe, daqueles que fazem até as cigarras calarem a boca nas horas mais quentes. Foi numa tarde assim, enquanto eu regava as plantas com a pouca água que conseguia economizar, que eu ouvi um barulho estranho, vindo da direção do antigo chiqueiro. No começo, eu pensei que fosse só o vento sacudindo as folhas secas, ou algum bichinho procurando sombra. A casa sempre teve seus barulhos: o ranger das madeiras velhas à noite, o estalo do telhado esquentando com o sol, as telhas que às vezes se mexiam com as ventanias. Eu já estava acostumada com esses sons, mas aquele era diferente, um movimento rápido e leve, como se fossem passinhos apressados tentando não fazer barulho. O Valente, e meu cachorro, também percebeu. Ele levantou as orelhas e correu latindo na direção do matagal, mas quando chegou lá, farejou tudo e voltou com o rabo entre as pernas, como se tivesse confuso. Naquela noite, eu tranquei bem as portas e as janelas, coisa que eu raramente fazia. Sentada na cadeira de balanço, com a única lamparina acesa, fiquei ouvindo os barulhos da noite, tentando distinguir o que era normal do que não era. Dormi mal, sonhando com sombras que se mexiam ao redor da casa, mas quando acordei com o primeiro cantar do galo, tudo parecia normal de novo. Quase me convenci de que tinha sido só imaginação, coisa de velha sozinha demais. Nos dias seguintes, continuei atenta. Comecei a reparar em pequenas coisas pelo quintal, umas frutas que sumiam do pé antes de eu colher, umas pegadas miudinhas na terra úmida perto da cisterna, uns gravetos quebrados em lugares onde eu não costumava passar. Numa tarde, enquanto eu estendia roupa no varal improvisado entre 2 pés de acerola, eu vi algo que me gelou o sangue. 2 vultos pequenos e rápidos se movendo entre os arbustos, correndo para a mata que cercava a propriedade. Não eram bichos,
Disso eu tinha certeza. O jeito de se mover, mes movelos. Era humano demais. Foi só um vislumbre. Mas foi o suficiente para confirmar o que eu já suspeitava. Eu não estava sozinha naquele pedaço de terra. Deixei as roupas no cesto e fui até o local onde tinha visto os vultos sumirem. Encontrei um pedacinho de tecido colorido preso num espinho tão pequeno que caberia numa boneca, mas era claramente o resto de uma roupa de verdade, naquela nuit. Não consegui dormir direito. Fiquei pensando em quem poderia estar rondando minha casa. Seriam crianças das redondezas, brincando de se esconder. Mas as casas mais próximas ficavam a quilômetros daqui. Seriam ladrões, vigiando uma idosa que morava sozinha. A ideia me dava calafrios. Mas algo no meu coração dizia que não era isso. No dia seguinte, tomei uma decisão que mudou tudo. Deixei um prato de comida. Som arroz, feijão e um pedaço de galinha. Coberto com um pano limpo no toco de uma árvore perto da cerca, coloquei também uma garrafa de água fresca e, depois de pensar um pouco, acrescentei 2 laranjas do meu pé. Na manhã seguinte, o prato estava vazio. A água, bebida até a última gota, as laranjas tinham sumido, cascas e tudo. Meu coração bateu mais forte. Durante quase uma semana, eu repeti o resto. Deixava comida antes do pôr do sol e, pela manhã, encontrava tudo limpo, sem um grão de arroz sobrando. Eu nunca conseguia ver quem vinha buscar, mesmo quando tentava ficar acordada. Era como se soubessem exatamente quando eu finalmente pegava no sono. Até que, numa sexta-feira, depois de deixar um prato com cuscuz, carne de sol e batata doce, resolvi fazer diferente. Em vez de esperar dentro de casa, me escondi onde eu lavava roupa. Paciente, como só os velhos sabem ser. O sol já tinha se posto e o céu começava a mostrar as primeiras estrelas quando, finalmente, eu os vi. 2 vultos pequenos, quase idênticos. Se aproximando com cautela, eram 2 meninas. Isso eu pude ver claramente ao luar. Tinham cabelos loiros e compridos, bem lisinhos, a pele branca igual neve, e usavam uns vestidos surrados que mais pareciam trapos coloridos. Caminhavam descalças, pisando com cuidado como se fossem bichinhos do mato, olhando para todos os lados antes de cada passo. Quando chegaram perto da comida, uma delas, a que parecia um tiquinho maior, fez um gesto para outra esperar. Ela se aproximou primeiro, pegou o prato e cheirou a comida antes de fazer sinal para a irmã. Então, com uma rapidez que me surpreendeu, elas dividiram a comida usando as próprias mãos, comendo como quem não vê um prato decente há muito tempo. Não tive coragem de me mover nem de falar. Algo me dizia que, ao menor sinal da minha presença, elas iam correr para nunca mais voltar. No dia seguinte, além da comida, deixei um cobertor fino dobrado ao lado do prato. As noites estavam ficando mais frias, e a ideia daquelas crianças dormindo no relento me doía no coração. Também coloquei 2 bonecas de pano que eu tinha feito às pressas, lembrando das que eu fazia para as minhas filhas quando eram pequenas. Continuei a deixá-las em paz, só observando de longe quando conseguia vê-las. Com o passar dos dias, as meninas começaram a demorar mais tempo ao redor da casa. Às vezes, quando achavam que eu não estava olhando, brincavam por uns minutinhos no quintal antes de sumirem de novo na mata. Certa manhã, deixei a porta da cozinha entreaberta de propósito e fingi estar ocupada lavando louça. Para minha surpresa, uma delas se aproximou mais do que nunca, ficando parada na soleira da porta, meio escondida. Continuei fingindo que não tinha percebido, cantarolando baixinho uma cantiga de roda que minha mãe cantava. A menina ficou ali por quase 10 minutos, só observando, até que a irmã chamou de longe com um assobio, e ela desapareceu em segundos.
Foi nesse dia que eu decidi que precisava fazer mais por aquelas crianças. Comecei a deixar roupas limpas junto com a comida, vestidinhos simples que eu tinha guardados, meias, até um par de sandálias velhas que poderiam servir para minha alegria. No dia seguinte, encontrei as roupas velhas delas deixadas no mesmo lugar, um sinal de que tinham aceitado meu presente, aos pouquinhos. Como quem amansa um bicho arisco, eu fui ganhando a confiança daquelas meninas misteriosas. Eu não sabia ainda seus nomes, de onde vinham ou por que estavam sozinhas, mas algo dentro de mim, talvez o instinto de professora, talvez o coração de mãe, me dizia que elas precisavam de mim tanto quanto eu. Zemzaba precisava delas. Foi numa manhã, depois de quase um mês alimentando minhas pequenas visitantes misteriosas, que tudo mudou. Eu estava sentada na cadeira de balanço da varanda, descascando uma macaxeira para o almoço, quando percebi que uma das meninas me observava de trás da velha mangueira, em vez de fingir que não tinha visto, como eu fazia antes. Eu sorri e acenei devagar. Ela não correu. Ficou ali, parada como um passarinho assustado, mas com os olhos curiosos. Continuei meu trabalho, cantarolando baixinho, até que, para minha surpresa, ela deu um passo à frente, depois outro, parando a uns 5 metros de mim. Sua irmã apareceu logo em seguida, mais desconfiada, segurando a mão dela com força. Foi quando eu escutei, pela primeira vez, uma voz fina e rouca, como se não fosse usada há muito tempo. Eu sou Raíssa. Ela é Rayane. A menina disse isso quase num sussurro, apontando para si mesma e depois para a irmã. Senti meu coração se encher de uma alegria que não sei nem explicar, por finalmente saber os nomes delas. Respondi no mesmo tom, suave que eu era a Dona Arlinda. E que elas podiam se aproximar sem medo, que naquela casa ninguém ia fazer mal a elas. Ficaram ali, indecisas, até que eu ofereci um pedaço de bolo de milho que tinha feito pela manhã. O cheiro doce pareceu convencer. Las e, lentamente, elas se aproximaram. Sentaram nos degraus da varanda, ainda mantendo distância, mas aceitando a comida com os olhos cheios de gratidão. Naquele momento, enquanto eu as via comer com vontade, percebi que algo dentro de mim, algo que estava adormecido desde a morte do Edgar, começava a despertar de novo. Nas semanas seguintes, foi como montar um quebra-cabeça com peças faltando. Tchadadia, a gêmea, que eu descobri terem 8 anos, soltavam pequenos pedaços da história delas entre longos silêncios e olhares desconfiados. No começo, vinham só pela comida e logo corriam de volta para onde quer que se escondessem. Mas com o tempo, passaram a ficar mais. Aceitaram sentar na mesa da cozinha, usar o banheiro para se lavar, até mesmo ajudar em pequenas tarefas, como dar comida para as galinhas ou regar as plantas. Foi numa tarde, enquanto a gente descascava feijão juntas, que a Raíssa, a mais falante das duas, mencionou pela primeira vez o nome da mãe delas, Lourdes. Falou com uma mistura de saudade e medo na voz. Como se o simples fato de dizer aquele nome pudesse trazer fantasmas, perguntei com cuidado onde estava Lourdes e a Rayane, que quase nunca falava. Respondeu simplesmente: foi embora. Depois que pai caiu, não respirou mais. Aquela frase curta me gelou a espinha. Tentei fazer mais perguntas, mas as meninas se fecharam como conchas, e eu percebi que não devia forçar a barra. Nos dias seguintes, entre brincadeiras com bonecas de pano e lições improvisadas de alfabetização, porque descobri que elas mal conheciam as letras, fui juntando mais pedaços. Elas moravam numa casinha de pau, a pique do outro lado do matagal. O pai bebia muito e batia na mãe. Teve uma briga feia. Ele caiu e não se levantou. A mãe saiu correndo pela estrada e nunca mais voltou. As pequenas ficaram sozinhas, sobrevivendo de frutas do mato
ovos que roubavam de galinheiros vizinhos e da bondade de gente que elas nem sabiam quem era, até encontrarem meu sítio e o cheiro da minha comida. As histórias que consegui tirar sobre o pai delas me davam arrepios. O homem era conhecido na região como Djalma, um sujeito violento que vivia de bicos e da venda de lenha quando não estava bêbado demais para trabalhar. Pelo que entendi das histórias das meninas, ele tratava a Lourdes como se fosse um objeto e as filhas como um fardo. Quando perguntei ao seu Antônio, meu vizinho, ele confirmou que conhecia o homem de vista, um sujeito magro, de mãos grandes e olhar perdido, que às vezes aparecia na feira vendendo graveto ou pedindo dinheiro para cachaça. Ninguém sabia ao certo se ele estava mesmo morto. O corpo nunca foi achado, mas fazia meses que ninguém via ele por aquelas bandas. Sobre a Lourdes, as informações eram ainda mais raras. Uma moça jovem, vinda de outro município, que apareceu um dia com o Djalma, e logo teve as gêmeas, quase não saía de casa e, quando aparecia na cidade, estava sempre de cabeça baixa, com marcas que a roupa não conseguia esconder direito. Na última vez que foi vista, segundo a dona Sebastiana, ela corria pela estrada principal como se o diabo tivesse atrás dela, sem olhar para trás, sem carregar nada, além da roupa do corpo. Isso me deixava com o coração apertado. Por um lado, como mãe, eu não conseguia entender como alguém podia abandonar as próprias filhas. Por outro, como mulher que já viu muita coisa nessa vida, eu compreendia o desespero que podia levar alguém a fugir sem olhar para trás. O fato é que, seja qual fosse a verdade, 2 crianças inocentes tinham sido deixadas à própria sorte. E agora, o destino as tinha trazido até mim. Com o passar dos dias, Raíssa e Rayane foram se instalando cada vez mais na minha vida e na minha casa. Primeiro, aceitaram dormir no sofá da sala. Depois, no quartinho dos fundos que eu arrumei para elas, com 2 caminhas simples, lençóis limpinhos e uma cômoda velha onde podiam guardar as poucas roupas que tinham agora. Ensinei elas a escovar os dentes, a pentear o cabelo uma da outra, a dizer por favor e obrigada. Como professora aposentada, comecei a dar aulas improvisadas toda tarde. Usando cadernos que pedi para o seu Joaquim trazer da cidade, Raíssa aprendia rápido, com uma vontade de danar, enquanto a Rayane, mais quieta e observadora. Demorava mais, mas guardava melhor o que aprendia. Eram como espelhos invertidos, não só na aparência idêntica, mas no jeito de se completarem, onde uma era falante, a outra era calada, onde uma era impulsiva, a outra era cautelosa. Onde uma sonhava alto, a outra mantinha os pés no chão. À noite, quando elas pensavam que eu já estava dormindo, às vezes eu as ouvia conversando baixinho, numa língua própria que elas tinham inventado, misturando palavras com cochichos e gestos que só elas entendiam. Em pouco tempo, aprendi a distinguir as 2, não pela aparência, porque, moitos, eram idênticas, mas pelos pequenos hábitos. Raíssa mordia o lábio quando estava concentrada. Rayane coçava o nariz quando estava nervosa. Raíssa gostava de manga. Rayane preferia goiaba. Raíssa falava pelos cotovelos quando se sentia segura. Rayane se comunicava mais com olhares e sorrisos discretos. E as 2, cada uma do seu jeito, começaram a preencher um vazio dentro de mim que eu nem sabia que era tão grande. Mas tinha uma pergunta que não me deixava em paz. O que ia acontecer quando alguém descobrisse que eu estava cuidando de 2 crianças que não eram minhas? O sítio era isolado. Mas vizinho de roça tem olho afiado, e língua mais afiada ainda. Por quanto tempo eu conseguiria manter aquelas meninas comigo, antes que o mundo lá fora viesse bater na minha porta? Quase 2 meses depois das gêmeas terem começado a viver comigo, num sábado que amanheceu com cheiro de chuva, eu ouvi o barulho de um carro se aproximando. Raíssa e Rayane estavam brincando com sabugos de milho no quintal, inventando histórias como só criança,
sabe fazer. Eu vi as duas congelarem ao som do motor, largaram as bonecas improvisadas e correram para se esconder atrás da casa. O medo ainda corria no sangue delas. Aquele instinto de se proteger de estranhos. Me levantei devagar da cadeira de balanço. Ajeitei meu vestido florido desbotado e caminhei até a porteira para ver quem era. Foi quando meu coração quase parou. Era uma caminhonete verde que eu conhecia bem, dirigida pelo João, marido da minha Lúcia. Na carroceria vinham malas e uns pacotes. Do carro desceram minhas 3 filhas juntas, Cristina, Lúcia e Maria, todas com cara de preocupadas, que logo virou espanto ao verem o quintal com brinquedos espalhados e roupinhas pequenas no varal. Cristina, sempre direta e prática, foi logo perguntando: Mãe, que história é essa de criança aqui? A vizinha da senhora em Campina disse que recebeu uma ligação da dona Sebastiana contando que a senhora tá com 2 meninas. Isso é verdade? Eu nem tive tempo de responder. Porque nesse exato momento, a Rayane, sempre a mais curiosa apesar de calada, espiou pela quina da casa e foi vista pela Maria, que soltou um uai, logo. A Raíssa também apareceu. As duas de mãos dadas, olhando assustadas para aquele monte de gente desconhecida, senti o mundo girar em câmera lenta, enquanto via meus 2 mundos se encontrando pela primeira vez, minhas filhas, que eu criei com tanto amor, e as 2 pequenas que Deus tinha deixado na minha porta. Chamei todo mundo para dentro. Com o coração martelando no peito, a gemi entraram a risca, se escondendo atrás de mim enquanto a gente ia para a sala. Pedi para as meninas irem buscar água para as visitas, querendo dar a elas uma tarefa, para se acalmarem. Sentei minhas filhas na mesa da cozinha e servi o café que, por sorte, eu tinha acabado de coar, com as mãos trêmulas. Comecei a contar tudo desde o começo. Os barulhos estranhos, as aparições misteriosas, a comida que eu deixava e como, aos poucos, eu conquistei a confiança das pequenas. Contei sobre o Djalma, sobre a Lourdes que fugiu, sobre as condições em que encontrei as meninas, desnutridas, assustadas, quase selvagens de tanto tempo sozinhas na mata. A Lúcia estava com os olhos cheios d'água quando eu terminei de falar. A Cristina, a mais velha e sempre a mais severa, mantinha a testa franzida, como ela faz desde pequena quando algo a preocupa. A Maria, minha caçula, olhava fascinada para as gêmeas, que agora voltavam com a jarra d'água, ainda desconfiadas. Mas já mostrando a curiosidade da idade, foi ela quem quebrou o silêncio, dizendo com aquela sinceridade dela: elas parecem 2 pintinhas que caíram do ninho, igualzinho aquelas que a senhora salvava quando a gente era pequena. Lembra? O comentário arrancou um sorrisinho de todo mundo. Até da Cristina? Nisso. A Raíssa, sempre a mais falante, criou coragem e perguntou quem eram aquelas mulheres. Eu expliquei que eram minhas filhas, que tinham vindo me visitar e que também eram professoras, como eu, o que não era bem verdade. Só a Maria seguiu meus passos, mas naquele momento eu queria criar uma conexão. As pequenas olharam para as 3 mulheres com um novo interesse, especialmente para Maria. Talvez por ser a mais nova, a conversa que veio depois foi a mais difícil que eu já tive com minhas filhas. Cristina, enfermeira experiente, listou todos os problemas. Mãe, a senhora não pode simplesmente pegar 2 crianças assim. Isso é sequestro. E se a mãe delas voltar, e se esse tal de Djalma não tiver morto e bater na sua porta, a senhora já tem idade? Vive isolada nesse fim de mundo. Como vai criar 2 meninas de 8 anos e a escola a saúde delas, os documentos? Pelo amor de Deus. Mãe, a senhora já pensou nas consequências. Cada pergunta era uma agulhada no meu peito. Não porque eu não tivesse pensado naquelas coisas. Eu pensei em todas elas. Nas longas noites sem dormir,
Mas ouvir minha própria filha questionar minha capacidade de cuidar das meninas doía mais do que eu esperava. A Lúcia, sempre a mediadora, tentava acalmar as coisas, dizendo que entendia meu coração de mãe, mas que a gente precisava achar uma solução legal. A Maria só observava as gêmeas, que agora brincavam com um gato no canto da sala. Eu conhecia aquele olhar pensativo dela. Ela estava processando tudo, buscando um jeitinho. Foi quando a Rayane, a pequena, que quase nunca falava, se aproximou da Cristina e, olhando direto nos olhos dela, com uma seriedade impressionante para a idade, disse: "A gente não tem para onde ir. A avó Arlinda é boa. Tem comida aqui. Tem cama. Tem livro de aprender. Ela cuida de nós com amor." Aquela frase simple, dita com a sinceridade de uma criança, causou mais impacto que todos os meus argumentos. Eu vi o rosto da Cristina mudar. Os olhos dela se encheram d'água, enquanto a Raíssa corria para segurar a mão da irmã, como sempre fazia. Foi nesse exato momento que eu vi uma coisa que eu jamais vou esquecer. Cristina, minha filha mais dura, ajoelhou para ficar na altura das gêmeas e, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, disse: "Se vocês moram com a vovó Arlinda, então são parte da nossa família também. E família cuida uma da outra." Percebi as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A Lúcia abraçou as meninas, que ficaram tensas no início, mas logo se renderam ao calor daquele abraço. A Maria já estava no telefone, ligando para o marido advogado, perguntando sobre guarda provisória, conselho tutelar, o que precisava fazer para regularizar a situação. A tensão virou uma mobilização familiar que eu não via desde o enterro do Edgar. Naquela noite, depois de um jantar onde as gêmeas sentaram à mesa com toda a família pela primeira vez, minhas filhas decidiram ficar por uns dias. Antes de dormir, a Cristina veio no meu quarto, sentou na beirada da cama e disse baixinho: "A senhora sempre soube enxergar o que ninguém mais via, né? Lembro quando trouxe aquele cachorro sarnento para casa, o gato de rua com a pata quebrada. A senhora sempre acolheu quem precisava." Eu não devia estar surpresa. Deitei a cabeça no travesseiro naquela noite com o coração transbordando. Meus netos viriam no feriado, já querendo conhecer as novas primas, o sítio Malhadas, que há alguns meses era o refúgio silencioso de uma viúva solitária, agora transbordava de vida e de futuro. E pensar que tudo começou com um barulho estranho no mato e um prato de comida deixado na esperança. Minhas filhas ficaram uma semana no sítio. Há tempo suficiente para transformar a casa e organizar a situação das meninas. Cristina comprou remédio de verme e vitamina na farmácia. Lúcia trouxe roupa nova, caderno, lápis de cor e até uns sapatos que as gêmeas olhavam com uma mistura de fascínio e estranheza. Maria, com sua paciência de professora, preparou um plano de estudos para eu seguir com elas. Mas, por mais que aquele apoio fosse bom, eu sabia que era só o começo. Como eu temia. Na segunda semana, o mundo lá fora finalmente soube das gêmeas. Foi o seu Clementino, um lavrador que raramente passava por ali, que viu as meninas brincando no quintal. Fez umas perguntas que eu respondi com meias verdades. Bastaram 2 dias. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. A fofoca chegou na sede do município e, claro, no conselho tutelar. Numa manhã de quarta, enquanto eu ensinava as letras cursivas para as meninas na mesa da cozinha, ouvi o barulho de um carro oficial subindo a estradinha de terra. Meu coração disparou, mas mantive a calma. Avisei as meninas que teríamos visitas importantes e que não precisavam ter medo. Eram 2 agentes. Tânia, uma mulher de uns 40 anos, e Edson, um rapaz magro de óculos que parecia deslocado com sua camisa social toda amassada. Recebi ele na sala.
Com limonada e biscoito de polvilho que as meninas tinham ajudado a fazer, a Tânia tinha olhos gentis, mas as perguntas eram diretas. Há quanto tempo as meninas estavam comigo? Como chegaram ali? O que eu sabia dos pais tinha documento nenhum. Eu tive que admitir, o Edson só anotava, observando cada detalhe da casa, das crianças. De mim, a GMA, sentadas juntas numa cadeira como se fossem uma pessoa só. Respondiam com uma palavra ou outra, olhando de mim para os estranhos. Contei a verdade, toda a verdade. Falei de como as encontrei, das histórias do Djalma e da Lourdes, do medo que elas sentiam, da confiança que a gente construiu. Mostrei os desenhos que elas faziam. Casas coloridas, árvores cheias de fruta e sempre uma figura de cabelo branco, que eu sabia que era eu. Tânia pediu para ver onde elas dormiam, o que comiam. Mostrei o quarto simples, mas limpo, as caminhas arrumadas, os livros empilhados. Quando voltamos para a sala, o Edson finalmente falou, com a voz mais suave do que eu esperava. A senhora entende que abrigar essas crianças sem nenhum processo legal é irregular, né? Por mais bem-intencionada que esteja. Isso pode ser considerado até crime. Senti o rosto queimar, mas manteve a postura. Respondi com cima. Eu entendia perfeitamente, mas que eu também entendia que abandonar duas crianças à própria sorte seria um crime muito maior aos olhos de Deus e da minha consciência. Tânia suspirou, trocando um olhar com o colega. Foi quando a Rayane, sempre a mais observadora e corajosa na hora certa, se aproximou e pegou na mão da Tânia. Olhando direto nos olhos da mulher, disse com uma simplicidade que desmonta qualquer um. A gente quer ficar com a avó. Arlinda, aqui tem comida todo dia, tem cama macia, tem história antes de dormir, ninguém grita, ninguém bate. Por favor, deixa a gente ficar. Raíssa logo se juntou à irmã, acrescentando, a gente tá aprendendo as letras, eu já sei escrever meu nome. Quer ver? E sem esperar resposta. Correu para pegar o caderno. O Edson ajeitou os óculos, visivelmente tocado. A Tânia apigareu, tentando manter a postura profissional, mas eu vi os olhos dela marejados quando a Raíssa voltou com o caderno aberto, mostrando Raíssa e Rayane em letras grandes e tremidas. Foi a Tânia quem quebrou o silêncio. Vamos precisar abrir um processo. Dona Arlinda, temos que investigar se não há familiares. Temos que oficializar a situação delas. Conseguir documentos. Assinei todos os papéis que eles me deram. Concordei em ir ao fórum de Campina Grande na data marcada. Antes de irem embora, a Tânia me entregou seu cartão com um número de telefone anotado à mão. Me ligue se precisar de qualquer coisa. Não é comum eu dizer isso, Dona Arlinda. Mas eu vi como essas meninas olham para a senhora. Eu vi o caderno, o quarto limpo, a comida na mesa. Eu sei reconhecer quando crianças estão sendo bem cuidadas. Farei o que puder. Dentro da lei. Assim que o carro sumiu na curva, liguei para as minhas filhas. Maria já começou a organizar tudo com o marido advogado. Cristina prometeu vir no fim de semana com declarações das vizinhas, meus diplomas, cartas de ex-alunos. Lúcia ia procurar algum registro de nascimento das meninas. Desliguei o telefone e encontrei Raíssa e Rayane me olhando, preocupadas. Expliquei do jeito mais simples que pude a Rayane, com aquela sabedoria de outro mundo. Segurou minha mão enrugada e disse, mas eles já sabem. Vô, todo mundo sabe que aqui é nosso lugar. As 2 semanas até a audiência foram um turbilhão. Minhas filhas se revezavam no sítio, arrumando papéis, me preparando para as perguntas da juíza. Cristina fotografou cada momento das meninas estudando, brincando, vivendo, provas da vida que a gente estava construindo. As gêmeas perceberam a gravidade da coisa, se esforçaram ainda mais nas lições. Humanuat. A Raíssa me perguntou, antes de dormir, Bo,
Se a juíza não deixar a gente ficar, a senhora vai nos procurar. Foi a primeira vez que chorei na frente delas. Respondi que ninguém no mundo poderia nos separar. Só Deus. Que a gente já era uma família de verdade e que eu iria até o fim do mundo para trazê-las de volta. Nós nos abraçamos forte. As três juntas na cama pequena. Até elas dormirem. Rezei como não rezava desde que o Edgar se foi. O dia da audiência amanheceu com uma garoa fina. Vesti meu melhor conjunto. Arrumei as meninas com os vestidos novos que a Lúcia trouxe. Um verde para Raíssa e um rosa para Rayane. A viagem até Campina Grande foi silenciosa. Chegamos no prédio branco e frio do fórum. Nós dois. Como minhas pernas tremiam. Encontramos Lúcia na porta da sala. A Tânia, do conselho, também estava lá e me deu um sorriso encorajador. A sala de audiências era menor do que eu imaginava. A Luísa, doutora Isabella da Rocha, era uma mulher de meia idade. Com olhos atentos que nos mediam por cima dos óculos, havia também um promotor, Dr. Hernani, um homem calvo de cara séria. A juíza me fez 1000 perguntas. Sobre dinheiro, saúde, minha experiência, minha família. Respondi tudo com sinceridade. Minhas filhas testemunharam em seguida, garantindo seu apoio. O Paulo, meu genro advogado, apresentou todos os documentos. O promotor parecia osso duro de roer, questionando minha idade, minha capacidade. Foi aí que a Tânia pediu a palavra e apresentou seu relatório, concluindo que aquele era o melhor lugar para as gêmeas. Então, chegou a parte mais difícil. As meninas foram chamadas para conversar com a juíza. Numa salinha do lado, os minutos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Eu só torcia as mãos, rezando para que elas conseguissem se expressar. Quando finalmente saíram, pareciam aliviadas. A juíza voltou, sentou, tirou os óculos e esfregou os olhos. O silêncio parecia durar uma eternidade. Então, ela olhou direto para mim. Dona Arlinda, em mais de 20 anos de magistratura, raramente vi um caso tão claro. Normalmente, isso envolve longas investigações, mas há momentos em que a justiça precisa ser tanto técnica quanto humana. As meninas foram perfeitamente claras sobre seus desejos e todos os relatórios e testemunhos apontam para a mesma conclusão. Devo admitir que comecei esta audiência com reservas sobre sua idade, mas termino impressionada com sua determinação, principalmente com a rede de apoio que a senhora construiu. Senti as lágrimas escorrendo. Concedo, neste momento, a guarda provisória das meninas Raíssa e Rayane à senhora, com encaminhamento imediato para a regularização dos documentos. Em 3 meses, faremos uma nova avaliação, mas, se tudo continuar como está, iniciaremos o processo de adoção definitiva. A senhora não adotou 2 crianças. Dona Arlinda, a senhora resgatou o sentido da vida delas, e talvez o da sua também. Eu não consegui conter um soluço de alívio quando ela bateu o martelo. Minhas filhas me abraçaram, chorando também. Quando as gêmeas voltaram e entenderam o que tinha acontecido, correram para os meus braços. Raíssa gritou, para todo mundo ouvir. Eu falei que a vó Arlinda é a melhor vó do mundo. A Rayane, sempre contida, só segurou minha mão com força e sorriu. Aquele sorriso que iluminava tudo. Saímos do fórum de cabeça erguida, nos íamos chogoró, aos olhos da lei, o que já éramos em nossos corações, uma família. No caminho de volta, as meninas dormiram no banco de trás. Olhando elas pelo retrovisor, pensei nos desafios que ainda viriam, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não senti medo do futuro. Ele tinha chegado de surpresa, em dose dupla, e agora tinha nome, sobrenome e o direito de me chamar de vó. 3 anos se passaram. O sítio Malhadas floresceu junto com as meninas, que agora têm 11 anos e vão para a escola. Raíssa se apaixonou pelos livros.
Sonha em ser professora, como eu. Rayane descobriu um talento para desenhar e cuidar das plantas. Passando horas em silêncio observando o mundo, o quintal. Antes o mato. Agora, tem canteiros coloridos. Um balanço na mangueira. A adoção definitiva saiu no ano passado. Elas agora são, oficialmente, Raíssa Bezerra dos Santos e Rayane Bezerra dos Santos. Meu coração de velha professora se enche de alegria quando a diretora da escola me conta dos progressos delas. Até minha saúde parece que melhorou. A dor no joelho quase sumiu. A pressão tá controlada. As meninas me trouxeram um propósito que eu não esperava mais encontrar. Minhas filhas, Cristina, Lúcia e Maria, se revezam nas visitas, completando nossa pequena família reconstruída pelo acaso. Mas nem tudo são flores. Há noites em que acordo com o choro baixinho de uma delas, geralmente a Raíssa. Ela ainda tem pesadelos com o passado. A mãe, Lourdes, que elas mal lembram o rosto. O pai caindo no chão, o dia em que a mãe sumiu. Nessas horas, levantou. Faço um leite morno com canela e fico abraçada com ela até ela voltar a dormir. A Rayane sofre de outrojeto. Me quieta. Desenha casas tristes e gente sem rosto quando tá pensativa demais. As perguntas ficam mais difíceis. Por que nossa mãe nunca mais voltou? Vô, o que aconteceu com o pai? Tento responder com sinceridade, mas há verdades que nem eu mesma sei. Com a ajuda da Lúcia, descobri que o pai, Damião, realmente morreu há uns 4 anos. Quanto a Lourdes, os relatos são confusos. Dizem que fugiu com um caminhoneiro que trabalha num bar de estrada, ou até que foi ela quem empurrou o Damião na briga. A verdade, se é que existe uma só, se perdeu no tempo. O que eu sei é que ninguém nunca apareceu procurando por 2 meninas gêmeas. A escola trouxe novos desafios. No começo, chamavam elas de filhas do bêbado, de abandonadas. Tivemos uma conversa difícil sobre a crueldade das pessoas. Ensinei a elas o que a vida me ensinou. Que família é quem cuida. Cué mama. Com o tempo, conquistaram respeito e amigos, mas a gente sabe que as cicatrizes estão lá. Hoje, o sítio Malhadas pulsa com vida. As paredes estão cheias de desenhos. De photos. A cozinha tem sempre cheiro de bolo. Barulho de lição sendo feita na mesa. Mas, em meio a toda essa alegria, tem uma pergunta que ainda me assombra nas noites silenciosas. E se um dia a mãe delas reaparecer, e se a Lourdes, por algum milagre ou azar, descobrir onde as filhas estão e vier buscar? Lazá leita do nosso lado. Oisai, mas e o coração das meninas? Foi por isso que eu quis contar essa história. Para deixar registrado tudo o que a gente viveu, como prova do amor que a gente construiu do nada. Conto para as minhas netas, Raíssa e Rayane, escutarem um dia. Quando eu não estiver mais aqui para contar, conto para mim mesma, para lembrar que nunca é tarde demais. Nunca imaginei que aos 78 anos eu ia voltar a ser mãe. Voltar a fazer laço em cabelo de boneca. Limpar joelho ralado e contar história para dormir. Essas 2 criaturinhas que apareceram do nada no meu quintal, chegaram como quem não quer nada e viraram tudo, e por mais que eu tenha procurado, eu nunca mais soube da mãe delas. Não sei se está viva, se arrepende. Confesso que morro de curiosidade, mas a verdade é que o que importa mesmo é que elas ficaram comigo. Eu fiquei como lá. Você, em que chegou até aqui, já viveu alguma coisa que te transformou no fim da estrada? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ler a sua história também. E se essa narrativa tocou o seu coração, não esquece de curtir, compartilhar com alguém que você ama e se inscrever no canal. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma boa história para lembrar que ainda vale a pena acreditar no amor. Fiquem com Deus, meus queridos. E até a próxima.